Muito bom dia, muito bom dia. Que a graça e a paz de Cristo reine em seu coração. Segundou, hein? Já botamos os pés agora no mês de agosto com toda a força nesse processo maravilhoso que Deus tem nos dado a oportunidade de emergirmos de forma espiritual, em jejuns, oração, leitura da palavra. E eu quero convidar você a mergulhar mais fundo com a gente nesse tempo de sensibilizar os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque olha só, essa história não, hein? Agosto não é mês de desgosto, não. Agosto é mês de quê? É isso aí, milagre. Portas abertas. Agosto é mês de alegria. Glória a Deus. É mês de provisão para a sua vida. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse aqui é o Gabriel. Esse é o Manhã de Paz. Nosso programa de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã aqui com vocês. Se você não é inscrito no canal, clica aqui agora, olha. Se inscreve aí, bora. Se inscreve. Todos os dias aqui trazendo uma palavra abençoada, animada e completamente debaixo da direção do Espírito Santo. Então, aqui eu não venho falar o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, não. Aqui vale o que está escrito. E nessa semana, como igreja, nós estamos mergulhados em uma semana de jejuns e oração, né? Entregando ao longo de todo esse mês de agosto 180 horas de jejuns mínimos. E nessa primeira semana nós estamos orando especificamente pelas nossas famílias, que é o nosso valor número 1 aqui para a nossa comunidade de fé, é família, tá bom? Então, ao longo dessa semana, até sexta-feira, aqui no Manhã de Paz, eu estarei trazendo para vocês milagres que famílias viveram, milagres que tocaram algumas casas bíblicas, que viveram transformação, que viveram livramento, que viveram provisão, que viveram restauração, restituição. Então, até sexta-feira, nós vamos aprender com algumas famílias. Escreve para mim aqui qual é o milagre que a sua casa está precisando. É uma cura? É uma restituição? É uma restauração familiar? É um livramento que Deus precisa enviar para você? Escreve aqui no nosso chat, porque eu quero interagir com vocês. Falando nisso, Gabriel, tem que me lembrar de interagir. Às vezes eu vejo lá alguma coisa, dou lá um like e tal, mas eu vou estar mais pertinho de vocês aqui, olhando para os seus comentários, tá bom? E eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6, verso de número 9. A primeira família é uma família que experimentou o milagre do livramento. O milagre do livramento. Gênesis, capítulo de número 6, capítulo de número 7, verso de número 1. Essa história está contada entre os capítulos 6 e 9 de Gênesis. Mas eu quero ler com vocês agora, capítulo 7, verso 1 diz assim: Disse então o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Qual é o contexto de tudo isso aqui? Uma geração que estava corrompida, uma geração de cunho universalizado, completamente desviada dos propósitos e do caminho da direção de Deus, um povo que estava casando-se, dando em casamento, vivendo de forma dissoluta, e Deus do seu trono olhou para a terra e falou: não dá para continuar com esse povo, eles não estão querendo nada comigo, eles só querem fazer o que eles querem fazer, viraram as costas para mim. Só que do céu Deus olhou para a terra e viu um justo, e o seu nome era Noé. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de muitos, Deus precisa dos certos. Precisa de muitos. A gente que tem essa coisa da numerolatria, não, a gente precisa de muita gente, muito dinheiro, muita relevância. Deus precisa dos certos. Por que o Manhã de Paz para mim é um presente?
Porque quem Deus traz aqui são os certos. Eu também quero que Ele traga muitos e que sejam muitos certos. Por isso, quero te pedir que você agora, que você já entendeu para onde nós vamos hoje, qual é o nosso assunto, quero que você pegue essa setinha aqui, mande para 5 pessoas agora. Isso, encaminha aqui 5 pessoas. Você sabe alguém que precisa viver um milagre na família, de livramento, ou quaisquer outro tipo de milagre da parte de Deus? Manda agora para essa pessoa aqui. Caminha para 5, 6, 7, manda no grupo do pequeno, do GCA, da célula, caminha para todo mundo aí. Por quê? Porque aquela geração de Noé, gente, não queria nada de Deus. E você sabe que a geração do qual nós estamos hoje compartilhando não é muito diferente, não. O povo está numa correria, o povo está acelerado. Ontem nós tivemos um tempo de ceia tremendo aqui na casa de Deus e uma palavra de alerta foi trazida para o povo sobre a necessidade de nós despertarmos o nosso coração para as coisas espirituais. Elas precisam ser primárias e não secundárias, porque tudo o que nós precisamos, gente, começa primeiro no espiritual, para depois se manifestar no natural. Agora, o homem carnal, que não caminha na direção de Deus, acredita que tudo se diz respeito ao carnal primeiro, ao natural primeiro, deixando as coisas espirituais para depois. Olha o nosso fundo musical aqui trolando a gente, Gabriel. Pronto, tá resolvido. É assim, ó. Isso aqui acontecia toda hora lá em casa também, meu irmão. Estamos aqui, gente. Isso aqui é manhã de paz. Então escuta só. A necessidade de nós priorizarmos as coisas espirituais. Esse conselho é meu? Não, foi Jesus quem disse no seu célebre discurso lá do Sermão da Montanha. E ele vai dizer lá no capítulo 6, verso 33, o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a sua vontade, e todas estas coisas que ele já havia dito, vos serão acrescentadas. Então você que precisa vivenciar um milagre na família, as pessoas muitas vezes acham que se resolve uma crise conjugal, Gabriel. Você que tá noivo já? Vai ficar noivo agora, né? Então você que está namorando, comete esse erro não, hein, rapaz? Brigou com a Bia, vou levar um chocolate para ela. Não, primeiro resolve, depois você dá o chocolate. Porque, sobretudo, nós homens, você é homem aqui, olha para mim, a gente acha que resolve coisas com presente. Vamos levar um presente e ela vai entender que esse presente é um pedido de desculpas. Não, não é assim que a mente da mulher processa. Você tem que conversar com ela sobre, resolver o problema, aí depois você leva o chocolate. As mulheres aí, eu estou falando verdade ou mentira, meninas? Comenta aqui para mim, fala aí. Então, no meio daquela geração corrompida, Deus vai encontrar um homem e uma casa. E por causa desse homem, ele vai livrar essa casa toda, porque Noé era um homem justo. E agora Deus vai dar a Noé o que? Uma direção. E ele, que era um agricultor, um rurícola, vai se transformar agora em um engenheiro naval. Não que ele vá se transformar, mas Deus vai capacitá-lo para um projeto naval, a construção de uma arca. Deus vai dizer assim, olha, vai vir aí um dilúvio, mas nunca nem tinha chovido. Essa é a grande questão, gente. É que quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, Deus nos revela coisas que não revela a ninguém. É por isso que muitas vezes, minha filha, Deus vai falar coisas para você e só vai falar com você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a situação emocional de um filho, de uma filha.
Então eu quero que você, nesse tempo, já que hoje é segunda-feira e ao longo dessa semana nós estaremos falando somente sobre os milagres em ambientes familiares, que você não perca nenhuma das nossas aulas dessa semana. E se você está assistindo sozinho agora, de repente no percurso de um trabalho, no horário do almoço, não sei que hora você está assistindo, é que se você pudesse, mais tarde, de noite, antes de dormir, assista essa aula com a sua esposa. Convida seu marido para assistir essa aula. Coloca na televisão da sala, chama as crianças, porque no final nós vamos fazer uma oração para Deus visitar a sua casa com livramento antes do dilúvio chegar. Deus vai te dar um projeto, pega essa palavra aqui, antes do dilúvio chegar, Deus vai te dar o escape, o livramento, o projeto e a capacitação para a execução do projeto que Ele vai te dar. Quem recebe essa palavra aqui? Então Deus vai visitar a casa de Noé com graça, com misericórdia, sim, também com justiça. E olha que coisa tremenda, quando um se posiciona, toda a casa pode ser visitada pelo livramento. Às vezes o marido fica esperando pela esposa. Não, minha mulher é uma mulher de oração. A coluna de oração dessa casa é minha esposa. E fala isso com orgulho. Cadê você, rapaz? Porque você é o sacerdote da sua família. O homem é o termostato espiritual da casa, como cabeça e sacerdote. Se a sua mulher ora, meu filho, você tem que orar mais do que ela. Ih, estragou. Se a sua mulher jejua, campeão. Não, minha mulher jejua. Você tem que jejuar mais do que ela. Porque você tem que jejuar por ela, por você, pelos seus filhos. Eu quero convocar os homens que estão aqui nessa live, em nome de Jesus Cristo, a se posicionarem como sacerdotes firmes. Isso. E ao longo dessa semana nós estamos orando e jejuando pela nossa família, porque quando um se posiciona, toda a casa é alcançada pela misericórdia e pelo livramento. Olha o que está escrito lá em Atos, capítulo 16, verso 31, quando Paulo estava encarcerado naquela carceragem insalubre, subterrânea, úmida, fria, escura, lá em Filipos. E o carcereiro, depois daquele terremoto, ele faz a pergunta: como que eu posso ser alcançado pela salvação, eu e minha casa? E aí ele vai ouvir uma resposta que ela é profética para a sua vida: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu, e eu quero declarar, e a tua casa também. O que Deus precisa é olhar para a casa e ver pelo menos um justo posicionado. Oxalá, ou quem me dera, todos fossem Noés. Noés, não é Noel não, do Papai Noel não, Noés, de Noé, um monte de Noezinho. A mulher é um Noé, o homem é um Noé, a menina é outro Noé, o cara é outro. Imagina uma casa só de Noés. O que eu quero dizer com isso? Uma casa onde todos ouvem a mesma direção. Uma casa onde todos constroem a mesma coisa. Uma casa onde todos sonham no mesmo propósito. Uma casa onde todos estão lutando Gente, aí é brincadeira. Você está entendendo, Gabriel? Uma casa onde todos têm o mesmo sentimento, a mesma percepção. Estou arrepiado, gente. Porque é sobre isso. E talvez essa, antes de Satanás, olha o que o Espírito Santo falou agora aos meus ouvidos, antes de Satanás temer uma igreja unida, ele tem desespero por uma casa unida. Por quê? Porque casa, famílias unidas, quando elas se encontram na igreja, vai se tornar uma igreja em unidade.
Então é o marido e a mulher pensando, sonhando, elaborando, projetando a mesma coisa, junto com os filhos, comunicando os mesmos. A gente senta e para os nossos almoços lá em casa, eu, Priscila e Isaac, e a gente fala de projetos, de sonhos. Ela está ali resolvendo as coisas da empresa, eu estou resolvendo coisas das minhas mentorias, coisas da igreja, e a gente para falar sobre vamos passear, vamos comprar, vamos investir, vamos trabalhar mais na obra de Deus, vamos fazer mais um seminário, vamos fazer mais uma imersão, e é juntos, é juntos. E aí você vai se tornar uma casa indestrutível, uma casa que o inimigo não encontra brechas para invadir facilmente. Eu quero declarar que a sua casa está cercada com muros como de fogo. Eu quero declarar que a sua casa é como Jerusalém, porque está escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim é o Senhor em volta do seu povo, assim é o Senhor em volta da sua casa, assim é o Senhor em torno do seu casamento, em torno da sua esposa, em torno do seu marido. João Crisóstomo, um dos pais da fé, um dos grandes homens da patrística, vai dizer o seguinte: um justo na casa é uma cidade protegida. Então, se a condição da sua família hoje é que você é o único que está se levantando, que Deus te sustente. Se a condição da sua família hoje, minha filha, é que você é a única que está se levantando, que Deus te sustente. Talvez você seja o único filho de pé espiritualmente na casa, que Deus te sustente. Mas eu quero declarar, e pega essa palavra em fé em nome de Jesus, vai chegar um dia que vai se cumprir a palavra profética de Joel, onde pais e filhos estarão com seu coração convertidos para o mesmo propósito, caminhando em unidade para a mesma coisa, fazendo a mesma guerra, lutando contra os mesmos inimigos. Como é bom, gente. E uma vez por mês, Gabriel, minha família tá grande, né? Que bom, cara. Uma vez por mês é um almoço lá em casa. Agora, por causa do Neneco, esse mês passado furou, porque por causa da vacina e tal. Mas olha, uma vez por mês acabou o culto, todo mundo na minha casa. É o domingo do galetão, com linguiça, com aquelas coisas que a gente quer, gosta. Quero mandar um abraço para o Marcão aqui do Frango Assado, que é nosso parceiro no Coletes Verdes. Ó, Deus abençoe, Marcão, melhor frango da cidade aqui em São Gonçalo. Então é dia da gente sentar à mesa e falarmos. E aí, você vai fazer? Foi assim numa mesa dessa que o casamento da Yasmin saiu. Ah, não quero festa, não sei o que lá. Não, vamos casar, vai fazer. E ela se animou. Olha como é que é importante uma família sonhar junto, conversar junto, se encorajar uns aos outros juntos. E eu quero declarar, se você ainda não está vivendo isso dentro da sua casa, muito em breve, quem vai pegar isso aqui? Você vai postar sua selfie desse almoção de domingo depois do culto. Todo mundo arrumadinho, chegou da igreja, sentou, comeu, vai para o tapete, um dorme, outro conversa, outro joga um Uno, a criança está chorando, o outro está no videogame, está tudo certo, mas estamos todo mundo aqui. Quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. E assim como a casa de Noé viveu um livramento dentro da arca que Deus projetou para Noé e a sua família, quero declarar, Deus tem uma arca para a sua casa também. Deus tem uma arca para o seu casamento também. Deus tem uma arca para o seu noivado, para o seu namoro, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os seus genros, para as suas noras, para os seus cunhados. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de confusão do meio da família. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de competição do seio familiar. Eu quero declarar que todas as vezes que a sua família se reunir em volta da mesa, o assunto número 1 será o reino de Deus. O assunto número 2 será os sonhos.
O assunto número 3 será falar sobre o que Deus está fazendo na sua vida. E é assim que nós vamos caminhar, gente, até o céu, em nome de Jesus Cristo. Você tomou posse disso aqui de verdade? Então, se você não encaminhou, essa é a hora de você encaminhar. Deixa o seu like. Fez muito sentido esse conteúdo. Nós temos, Gabriel, um quinto dos que assistem. Eu estava fazendo uma métrica mais ou menos ali. 1/5 dos que assistem deixa o like. Então deixa o like aí agora. Clica aqui, isso. Deixa o like aí. Tá bom, minha gente? Que Deus abençoe sua segunda-feira. Com paz e prosperidade. Em nome de Jesus. Amanhã, querendo Deus, eu estou de volta aqui, hein? Às 7 da manhã. E nós vamos ver a segunda casa que foi tocada por um milagre. A segunda família que foi tocada por um milagre. Que milagre foi isso? Esteja comigo aqui amanhã às 7. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Momento de Paz.